Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia a todos. Hoje mais um dia de aula, terça-feira, 13 de maio de 2014. Você já sabe, o nosso curso é o Profuncionário. Seja bem-vinda mais uma vez e também um abraço a todas as mamães, né? Que domingo foi dia das mães. Então, nós vamos para a nossa aula. Aqui nós vamos trabalhar hoje a unidade 7, que vai falar funcionários, gestores na democracia escolar. Como é que anda esse processo, né, de democracia nas escolas? Porque nós estamos vivendo aí uma democracia, né? Então essa democracia tem que ser vivida, né, de fato dentro das escolas, né, já que estamos falando de escola. Os nossos objetivos de hoje, o objetivo da nossa aula hoje: apresentar os 5 princípios da democracia escolar. Analisar os princípios orientadores da gestão democrática. Como nós estamos numa democracia escolar, como é que está sendo essa democracia escolar dentro, digamos assim, dentro dos colégios? Como que está sendo hoje em dia? Porque nós sabemos que antigamente era aquela coisa repressiva, né? Tudo que você fazia, falava, era repreendido, era algo tipo como uma ditadura. E hoje em dia, com a democracia, quem é que tem direito? Quem é que está ali? Quem é que manda? Quem é que obedece? Será que ainda existe isso de alguém só mandar e outro só obedecer? Aqui também, conhecer as políticas educacionais e plano de educação, né? Conhecer a educação indígena e educação permanente. Como nós sabemos, né, a educação indígena, assim, quando os portugueses aqui chegaram, quiseram implantar, né, uma linguagem diferente para o indígena, e essa educação permanente. O que é essa educação permanente? Você, digamos assim, estudou, já chegou um momento que você tem que parar de estudar? Ou será que essa educação é permanente para o resto da vida, até mesmo, digamos, chegar ali, até a morte da pessoa? Ou será que não é necessário você estudar? Aqui são os 5 princípios da democracia escolar. A escola brasileira tem uma história de elitismo, de seleção excludente e de autoritarismo, como eu falei, né, desse autoritarismo. E no caso, essa escola aqui, ó, elitista, né, elitismo, voltada para a elite, aquelas pessoas mais endinheiradas, quem tinha mais condições de estudar. Como nós sabemos, os negros que vieram para cá, né, para servir de escravo no Brasil, eles não tinham direito a estudar, né? Não tinha como, era voltado exatamente para a elite, para as pessoas endinheiradas. Será que hoje é do mesmo jeito, já que nós estamos vivendo uma democracia? Nós sabemos que passamos por aí, por períodos, né, de conflitos, passamos por uma ditadura. Então lá não tinha esse direito ainda também de estudar. E depois de tudo isso, com a Constituição, né, o que essa Constituição vem nos dizendo a respeito da educação e a respeito do humano, né? Que nós temos direitos, somos iguais perante a lei. Será que isso mudou ou será que isso continua do mesmo jeito? E se mudou, quais foram as mudanças? Lá no colégio onde você trabalha, ainda existe aquilo de alguém se manter afastado do diretor ou de se dirigir a um professor por pensar que o trabalho do professor é mais, digamos assim, melhor ou superior ao dele? Como é que hoje está essa relação dentro dos colégios? Como é que é essa convivência nessa democracia escolar?
Os colégios jesuíticos da colônia tinham muitas qualidades, mas excluía os negros, selecionavam os índios e os brancos e mamelucos, destinavam uma cultura elitista, apropriada, né, para governantes e burocratas. Aí como nós estamos vendo, né, que o negro, o índio, ele era excluído, né, como se fosse uma exclusão social, né? Ele não tem direito, quem tem direito eram os brancos, né? E por que o branco? Seria porque ele tinha condições de pagar? Seria porque ele tem, digamos assim, uma condição melhor? Só filho de fazendeiro tinha condições de estudar por conta da cor da pele? E os negros africanos que vieram para cá, eles não tinham direito por causa simplesmente da cor da pele deles? Será que o direito deles, o dever deles era exatamente só o trabalho braçal? Eles não tinham direito de conhecer, já que eles estavam vivendo em outro país, conhecer uma cultura diferente? As aulas régias do Marquês de Pombal, embora buscassem metodologias menos retrógradas, reforçaram a elitização da clientela. Como eu já falei, né, essa elitização, né, alunos, digamos assim, filhos de grandes fazendeiros, né, só eles tinham direito a estudar, só eles podiam chegar a doutor, né, ser também um professor. Era voltado mais para essa gente, né, que tinha realmente condições, digamos, uma condição financeira diferenciada. Ele era o dono, né, digamos assim, da prata, né, e o restante, como os negros e indígenas, era simplesmente um objeto ali que eles usavam, né, para auxiliar no trabalho deles. A escola pública do Império e da República, até hoje, ou exclui na matrícula ou reprova na avaliação, provocando uma perpétua evasão, reforçando a desigualdade social. E aí? Será que nós temos mesmo assim, ainda nos dias de hoje, mesmo vivendo uma democracia, será que nós ainda temos assim uma desigualdade social tão grande? Será que todos têm direito de fato à educação, já que na Constituição está lá dizendo que somos todos igual perante a lei, temos direito à liberdade, temos direitos disso, direito daquilo outro? Será que realmente o que está escrito no papel está sendo praticado? Porque o papel ele é em branco. Lá você escreve aquilo que você escreve lá. Mas será que essas leis que foram feitas para auxiliar na educação, será que está sendo realmente, de fato, sendo vivenciada, sendo praticada? Ou será que até nos dias de hoje, em pleno século XXI, como será que está sendo essa educação? Porque nós estamos falando de educação na totalidade, educação para todos, mas essa educação, será que realmente ela está sendo feita com qualidade, de qualidade para todos que realmente buscam uma educação diferente? Porque se até hoje, como está falando, né, ainda existe assim, digamos assim, uma exclusão, ou você é reprovado na matrícula ou reprovado na hora de uma avaliação, então que democracia é essa que nós estamos vivendo? Contra essas tendências seculares, vivenciou a rebeldia de alguns e se conquistou um crescente ingresso do povo da escola, a chamada democratização da escola. Aqui nós vemos essa democratização da escola, que todos têm direito, como foi falado, todos têm direito realmente à escola, mas será que dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro daquelas quatro paredes daquele colégio ali, esses alunos que ali chegam, todos eles são tratados de maneira igual? Todos são tratados com o devido respeito, com a devida educação que eles vão ali buscar? Então, isso tudo são perguntas, afirmações que nós temos que buscar e ver se realmente como está sendo conduzida essa educação nos dias de hoje.
porque a educação ela é para todos. Temos direito à educação, porém uma educação de qualidade e não fazendo divisões, que não, já que nós vivemos uma democracia, não tem mais como ter essa divisão, não tem mais como ter aluno X, aluno A, aluno B. Eles são todos alunos ali buscando educação, porque todos que trabalham no colégio, como nós estamos falando esse módulo, desde o início falando da educação na sua totalidade. Então as escolas, com a democracia, elas precisam estar preparadas, de fato, para uma educação de qualidade, sem essa de apontar aluno A, aluno B, aluno C, seja ele qual for. A educação é para todos, é direito do aluno, educação de qualidade. E não uma educação que classifica aluno X, aluno A e aluno B. Somos direito, eles são direito, é direito deles a educação. Aqui os 5 princípios da democracia na vida escolar. A primeira aqui, gestão democrática, supõe ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas. Então, nos dias de hoje, não tem mais como existir essa elitização, essa hierarquia, essa aqui clientelística, né, dentro das escolas, essa forma de autoritarismo, isso aí ficou para trás. Era lá quando tinha aquele supervisor que mais servia para assustar o aluno do que mesmo educar. Então isso aí ficou para trás. Pelo menos era para ter ficado para trás, não é para existir mais no dia de hoje, já que estamos vivendo a democracia escolar. Então, esses 3 tópicos aqui, hierarquia, clientelística, autoritaria, isso aí tudo já é para ter sido banido das escolas há muito tempo. Com certeza, não existe mais isso nos colégios. Ou será que você conhece algum colégio que ainda usa desse tipo de, digamos assim, de autoritarismo para com algum aluno, ou de hierarquia, ou essa seleção aí de alunos para poder ingressar em um colégio? Será que existe nos dias de hoje? É um caso a ser pensado, né? Já que vivemos uma democracia, não é para existir mais isso em escola nenhuma. Aqui, a eleição de diretores, embora não constitua a essência da gestão democrática, tem sido o sinal histórico para distinguir o tempo autoritário do tempo democrático. Então, com a eleição de diretores, isso veio para que acontecesse assim essa democratização. Ele é eleito lá pela comunidade, a comunidade escolar, né, professores, alunos, pais de alunos, funcionários no geral, né, para de fato trabalhar ali e dar um suporte para que a educação seja realmente de qualidade. Aí eu pergunto para vocês, mesmo tendo os diretores escolares, algum funcionário ainda se sente assim meio que, digamos, desprivilegiado, não seria a palavra, mas tipo assim, meio receoso a chegar perto do diretor, porque muitos têm um certo, digamos assim, é o diretor. E será que eu posso chegar a conversar com ele alguma coisa, já que tem acontecendo alguma coisa? Não, ele é aquele que a gente não pode se dirigir, ou um professor, como é que está essa relação hoje de diretor, professor e demais funcionários? Porque o diretor não sobrevive sem os professores não sobrevivem sem os demais funcionários, porque todos ali estão envolvidos numa causa. Qual é a causa? A educação. Então, se nós somos todos iguais perante a lei, então o professor, o diretor, todos os funcionários do colégio, eles fazem parte desse mundo escolar. Todos eles têm direitos e deveres. Qual é o dever do funcionário da escola? Educação e passar educação. Independentemente, seja qual for a sua finalidade ali naquele colégio. Pode ser de zelador, pode ser de merendeiro, pode ser secretaria. E todos são iguais perante a lei. E todos têm que ser respeitados de igualdade, independente da sua função. Aqui, gestão democrática e participação dos atores em decisão e na avaliação. Talvez o ideal fosse fazer da Assembleia Geral Escolar o órgão máximo deliberativo, mas no dia a dia temos de construir
um conselho escolar competente e viável, onde todos os segmentos estejam presentes e operante, gerando e acumulando um novo influente poder escolar. Então aqui temos que estar todos juntos, né, para que podemos construir aí uma unidade escolar, para que essa escola ela venha fluir, né, com mais habilidade, deixando de lado algumas, digamos assim, conceitos de 30, 40, 50 anos atrás e trazendo de fato uma educação de qualidade, que é isso que se busca nos colégios nos dias de hoje. Já que, como vou ter que repetir, já que nós vivemos numa democracia e nós vivemos uma democracia escolar, então é para existir essa democracia sim, todos por uma educação de qualidade. Aqui o 3. Gestão democrática supõe representação legítima dos segmentos. A direção representa o Estado, os direitos de todos, os pais representam os pais e mães, professores e funcionários, representam seus pares na escola e os alunos são liderados por representantes de classe. Então, todos aí têm seus representantes, né? Pais de alunos, as mães, o professor, o diretor, os alunos também, né? Cada sala tem um líder, né? E esses líderes estão sempre envolvidos também nas reuniões pedagógicas também, porque faz parte da escola. Se ele é o líder da sala, então isso aí tem que estar, né? Eles têm que estar sabendo também o que está acontecendo na escola, tem que estar vendo o que de fato está, digamos assim, sendo desenvolvido no colégio e eles vão e passam por demais alunos. Tem que ter essas assembleias, né, para saber o que está acontecendo, onde está vindo, o que está sendo investido na escola, né, e assim por diante. A 4 aqui, a gestão democrática da escola se baliza pelo projeto político pedagógico da escola. São os objetivos e manter da escola referenciada à sociedade do conhecimento que unem o conselho que preside as eleições, que direciona as decisões e prática de seus atores. Quais são os seus atores aí? Todos aqueles que estão envolvidos, né, na escola, né? Todos aqueles que fazem parte da escola são os atores, estão ali trabalhando em prol, né, daquelas crianças, daqueles estudantes que estão ali todo dia buscando uma educação. Então todos ali eles são atores envolvidos num processo de construção, construir uma educação. Assim, gestão democrática da escola se articula com a administração democrática do sistema de ensino. Se a divisão regional ou outros órgãos intermediários continuarem a viver de prática burocrática, a Secretaria de Educação de atitudes baseadas em hierarquias com mais ou menos poder. O MEC de resolução olímpicas, a gestão democrática nas escolas seria asfixiada. Como seria essa asfixiação? Porque já pensou se fosse só o MEC que mandasse e não tivesse mais assim uma, digamos, essa democracia escolar, que só um ia lá e mandava? Como seria essa educação hoje? Democracia nas escolas. Durante muitos anos, dentro das escolas não vivia a democracia, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. O que se via era o autoritarismo, a hierarquia, uns sabendo de tudo e outros aprendendo o que eles queriam, e outros ainda sabendo de quase nada.
Então, nesse ponto aqui, o que nós temos aí? É que antigamente o diretor, ele era o que mandava. O que nós sabemos é que antigamente o professor era o conhecedor da verdade, o conhecedor do conteúdo, ele era quem sabia de tudo. O aluno, ele ia ali para aprender, então ele não tinha direitos a questionar, a fazer pergunta. Por quê? Fazer pergunta de quê? Como? Se o professor, ele é o sabido, ele é o dono da verdade, o restante dos funcionários era como se eles fossem, digamos assim, colocados de lado, que o trabalho deles fosse de fato só aquele trabalho burocrático ali de fazer limpeza e tal, assim por diante, e o professor fosse o tal que conhecia tudo. Então, isso é antigamente, porque hoje, no dia de hoje, nós estamos vivendo uma democracia escolar. Se estamos todos juntos por uma educação de qualidade. Como seria essa educação de qualidade se ainda hoje persistisse digamos assim, esse termo, o professor sabe de tudo, o professor é o dono da verdade? Como, digamos assim, como seria essa relação nos dias de hoje? O funcionário demais, como é que eles iam adentrar uma sala de aula, como é que eles tinham que se dirigir ao professor? Porque algumas, digamos assim, eu tenho certeza que não existe mais, mas ainda em certos locais, ainda tem aqueles funcionários que eles têm um certo receio de entrar na sala dos professores, porque pensar que ali só tem professor e tal, ele é um simples funcionário do colégio, não é um professor. Então, a gente vê que algumas coisas mudaram, porém algumas coisas, talvez até pela pessoa não conhecer seus direitos, ela se sente um pouco menorizada. E isso não deveria mais acontecer. Eu tenho certeza que depois do pró-funcionário, muitos de vocês vão pensar diferente, caros alunos. Porque se está lá escrito na Constituição que somos todos iguais perante a lei, por que eu vou ter medo de ter uma palavra com o professor? Por que eu vou ter receio em ter uma comunicação diferente com o meu diretor? Então, essa comunicação tem que existir. Essa democracia escolar tem que existir, porque se nós estamos vivendo todos por uma educação de qualidade, então todos têm que ter uma educação de qualidade, não só o aluno, porém todos os funcionários também. Eles precisam ter essa educação de qualidade, porque se eu estou numa instituição de qualidade, estou numa instituição de ensino, então isso significa que eu sou um funcionário da educação. Então, se eu sou um funcionário da educação, eu também posso transitar nesse colégio por todos os ambientes, sem esse de pensar que, porque eu não sou o professor, eu não sou o diretor, somos iguais e vivemos uma democracia e todos por uma educação de qualidade. Aqui, a escola sem autonomia depende das normas superiores e as ações administrativas sem transparência. Aqui nós chegamos num ponto que eu gostaria de falar com vocês, transparência. Nós sabemos aí, né, que tem as verbas que vêm para os colégios, nós falamos em muitas verbas aí que vêm para a educação, para a saúde, para a segurança. E essa aqui, quando nós falamos de transparência administrativa aqui, sem transparência, que antigamente não tinha uma transparência. E no dia de hoje, como é que está a transparência nas escolas? Porque todo recurso que vem para a escola tem que ser visto por todos, né, já que tem um conselho, né, escolar, todos participam desse conselho. Esse recurso que vem para as escolas, já que nós temos recursos que vêm para a escola, que o governo, o MEC, tem o Fundeb, o PNE, manda os recursos para a escola. Aonde que está sendo investido digamos assim, esse recurso que vem para a escola? Você sabe, caro aluno, aonde está sendo investido? Se vem a verba para merenda, se vem a verba para manutenção da escola, se vem a verba para de tudo um pouco, digamos assim, na escola, comprar material didático. Aonde é que está sendo investido? Nós estamos falando aqui da transparência, e transparência é isso. Toda a verba que vem
para a escola, ela tem que ser questionada, ela tem que ser debatida, aonde que ela vai ser aplicada. No caso do dia da merenda, da verba da merenda, ela vem para a merenda. Então, por mais que, digamos assim, no final do mês sobrou, seja lá quanto foi da merenda, se tiver um buraco na porta da escola, não pode ser usado aquele dinheiro que sobrou da merenda para tampar aquele buraco, porque a verba da merenda jamais pode ser usado a verba da merenda para fazer uma manutenção. A verba da manutenção é da manutenção. Então, isso eu tenho certeza que na escola onde vocês trabalham, tem lá um painel falando direitinho quanto veio por mês, se vem de 3 em 3 meses, se vem de ano em ano, quanto que veio, quanto que foi investido em quê e quanto que sobrou. Isso aí tem que ser fiscalizado por todos os funcionários do colégio. Não é bem uma fiscalização, mas está à vista, né, aquele painel ali para que todos vejam quanto que veio da merenda, quanto que veio para manutenção e assim por diante, né? Porque é dessa forma que até os próprios alunos eles vão aprender aonde está sendo investido, ao invés de deixar que venham questionar. Esse conselho escolar ele tem que fazer esse mural lá, tem que ter um mural para que todo mês seja colocado ali quanto que entrou, quanto veio de verba para merenda, quanto veio de verba para manutenção, quanto veio de verba para comprar o material didático e assim por diante, porque só assim a comunidade vê o que está, digamos, sendo investido, onde está sendo investido, né, para que essa democracia, essa transparência, ela de fato ocorra, né, dentro das escolas, dentro do conselho escolar. Isso aí precisa ser visto, precisa ser dito, precisa desse mural lá, todo mês lá, ele tem que ser renovado, né, para que todos possam ver aonde está sendo investido de fato essa, digamos assim, essa renda que vem para as escolas. A proposta do profuncionário é a valorização maior possível dos funcionários da escola e dos órgãos dos sistemas de ensino. Então, essa proposta aqui do profuncionário é a valorização maior possível dos funcionários das escolas. Como essa valorização? Você está estudando, você está fazendo um curso, é um curso técnico de nível médio, para aqueles que não tinham, hoje está tendo a oportunidade de fazer e tendo a oportunidade também de tudo que você aprendeu, praticar lá na sua escola. Ontem eu estive conversando com um diretor de escola e ele falou para mim, você nem imagina o tamanho do efeito que causa o profuncionário na vida dos funcionários, porque tem funcionários aqui que não sabia assim, alguns não sabiam ler uma receita, alguns faziam assim. Então, depois do profuncionário e outros cursos que eles já fizeram, eles voltaram para a escola e voltaram assim com outra cabeça, digamos assim, diferente, pensando diferente e agindo diferente. Muitos que lá estão, chegou a minha hora, estou indo para a minha aula. Então, o profuncionário ele veio para isso, para fazer a diferença na vida de muitos que querem, de fato, estudar, quer seguir uma carreira, né, profissional. Então, tudo isso tem que ser visto. É a valorização do funcionário, porque só dentro da escola quem é valorizado é o professor, é o diretor? Não, somos todos iguais perante a lei, então temos nossos valores. E depois que você faz um curso profissionalizante, depois que você cursa um curso superior, então isso vem a te valorizar ainda mais. Que assim como os professores têm em comum a responsabilidade de ensinar e garantir o aprendizado dos alunos, os funcionários têm em comum a gestão dos espaços escolares. Então aqui, o que você tem em comum com o professor? A educação, você trabalha num ambiente educacional. Então você tem em comum com o professor, com todos lá, uma comunidade escolar, uma comunidade de educação. Então, isso, o profuncionário vem valorizar isso. E você, caro aluno, como servidor, como funcionário de escola, você tem que se sentir de fato um educador, porque você vive em um ambiente escolar, você vive em um ambiente de educação e todos que vão ali, os alunos que vão ali, eles vão em busca de quê? De educação. Então, todos os funcionários
fazem parte desse mundo educacional, independentemente, como eu sempre falo, da sua função. A sua função dentro da escola é educação de todos, de qualidade. Quais são os papéis dos funcionários na construção e na operação da gestão da educação? Qual é o seu papel? Como eles e elas podem tecer esses fios podem, do poder escolar? Como que você pode exercer essa função? Como que você pode, né, tecer esse fio da educação escolar? Como que está sendo tecido? Como que você está enxergando essa educação? Então, isso aí tem que ser tecido dia a dia, colocar em prática não só a sua vivência, mas o que você aprendeu. Então, isso é tecer os fios da educação, uma educação de qualidade. Eu aprendi assim, eu já vivi assim. Então, a nossa vivência dentro da escola, o nosso aprendizado fazendo um curso, tudo isso vai tecendo uma teia ali que vai envolvendo a educação. Então, nós estamos falando de educação, gente, mais uma vez, todos pela educação e estudar, se profissionalizar ainda mais, isso vem fazer parte ainda mais da sua educação. Aqui, que precisa se afirmar no rumo da proposta pedagógica da escola e do projeto político do sistema de ensino. Então, isso aqui completa para a gente que temos que viver, né? A escola, ela é um ambiente de educação e todos que ali estão são educadores, cientes, né? Que o seu papel ali não é só de fazer uma matrícula, não é só de receber alunos ali sorrindo, mas sim um ambiente de educação. E todos vocês, alunos que trabalham nas escolas, são educadores. Eu tenho certeza que vocês já têm conhecimento disso e faz tempo, não é só de hoje, que quem trabalha no ambiente escolar não tem para onde correr, é educador e essa é a nossa realidade. Princípios e orientadores da gestão democrática. Quais são esses princípios? Empoderamento. A escola deve constituir uma identidade. Que identidade é essa? Uma identidade escolar, seria isso? Já que nós estamos falando de educação, qual é a identidade que eu tenho que, digamos assim, construir? Uma entidade de quê? Qual é essa identidade? Uma entidade, de fato, de educação. Participação. A escola tem o papel principal de proporcionar a educação dos estudantes. A educação que valoriza a participação de todos. Representatividade, principalmente no conselho escolar ou em outras reuniões. Nossas individualidades devem ficar de lado para o pensamento coletivo. Então, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões que geralmente vêm acontecer no colégio, temos que deixar certas individualidades de lado, porque ali não tem a ver a minha individualidade. Ali eu estou construindo, o conselho escolar é para quê? Construir ali uma reunião, fazer uma reunião voltada para a educação. Então, as suas, digamos assim, suas particularidades não tem nada a ver com o conselho escolar. A sua particularidade, ela não tem que ser envolvida no processo de educação, porque todos têm seus problemas, todos têm suas particularidades, porém na escola, no ambiente escolar, isso tem que ser deixado de lado, para que surja de fato opiniões que venham fazer parte da educação, que venham colaborar com a educação. Já que existe o conselho escolar, os conselhos escolares é para isso, para surgir ideias, para saber onde é investido, digamos, um recurso, para saber o que pode ser feito para melhorar a escola. E esse processo, esse conselho, ele tem que estar em união para que venha de fato surgir efeitos, para que venha de fato ter uma educação de qualidade. Autonomia. A democracia não representa bagunça, desorganização.
Pelo contrário, tudo tem de ser decidido. Esse processo vai construindo a autonomia da escola. Então, falar em democracia não significa aí digamos assim, uma bagunça. É uma democracia, mas é uma democracia de qualidade, uma democracia que tem ali os seus pontos positivos, para que todos possam estar envolvidos nessa democracia, nesse papel escolar. Porém, uma democracia com segurança, né? Para que essa democracia não se transforme em uma bagunça qualquer. Então, essa democracia para que todos possam agir, todos possam dar opinião, todos possam participar, mas fazer uma democracia de qualidade e não uma democracia que possa vir atingir alguém. Porque a democracia, já está falando, democracia é todos, no caso, pela educação, uma educação de qualidade. Transparência. A escola democrática é aquela que onde as informações são públicas. Então aqui nós falamos ainda agora sobre essa pública, a democracia pública, né? Especialmente no caso dos recursos, né, que vem. Então, foi falado, né, que tem que ter um painel ali informando quanto que veio para merenda, quanto que veio para manutenção, quanto que veio para livre didático e assim por diante. Então, se essa administração ela tem que ser pública, essas informações têm que ser públicas na escola, então diz respeito a isso. Tudo que entrou, como que vai ser, em que está sendo investido, como que vai ser investido, se veio para isso, tem que ser feito. Se vem um recurso para merenda, tem que ser para merenda. Se vem um recurso para manutenção, tem que ser para manutenção. E como que isso vai ser público? Nesse painel que tem lá no colégio de vocês, informando quanto que veio, quanto deixou de vir, quanto que foi gasto, onde que foi gasto. E é uma forma também dos alunos já começar a participar, não só os alunos conselheiros de sala, mas todos os alunos ali, a comunidade que chega nesse colégio vai saber quanto que veio, vai saber aonde que foi investido, se sobrou alguma coisa, porque pelo que nós sabemos, né, o recurso que vem para merenda e tal, tem um gasto aí de 40 centavos por aluno, digamos, por dia. Então isso aqui tem que estar nesse painel para que todos possam ver, não só o conselho, mas toda a comunidade escolar, que a comunidade escolar é todos aqueles que participam digamos assim, da escola, pais de alunos e todos aqueles que participam da escola são a comunidade escolar. E lá eles vão ver aonde que está sendo gasto. Isso é se fazer público o que está vindo para a escola e onde está sendo gastado. Políticas educacionais e plano de educação. Ouvimos a toda hora sobre políticas públicas, né? Mas o que é realmente políticas públicas? Algum de vocês aí, caros alunos, já sabe o que é essa política pública? Nós sabemos que temos política pública da segurança, políticas públicas da saúde e políticas públicas da educação, como nós estamos falando de educação. Vamos ver o que é de fato essas políticas públicas. São um conjunto de intenções e ações do poder público que procuram responder às demandas da sociedade. Será que essas políticas públicas, de fato, estão atingindo essa demanda da sociedade, a necessidade da sociedade? Será que essas políticas públicas de segurança, de educação, de infraestrutura, da saúde, será que elas estão atingindo, de fato, a sociedade no todo? Ou será que elas estão falhando? Nós temos as políticas públicas para esses sentidos. Será que elas estão de fato dando conta de atingir a todos aqueles que necessitam dessas políticas públicas? Como é que anda lá o seu bairro no caso da infraestrutura? Como é que está a escola? Será que a sua escola está necessitando de mais políticas públicas? De mais recursos? Ou será que ela já está do jeito que está boa demais, não precisa mais entrar recursos, não precisa de muitas políticas públicas para que venha desenvolver uma educação de qualidade? Será que já está de bom tamanho? Será que essa política pública ela atende de fato a sociedade de uma forma que ela não tenha mais necessidade de questionar ou buscar mais, digamos assim, está atendendo e acabou. Está do jeito que está bom, está maravilhoso. Será que está? Olha aqui.
Só que nem sempre as ações políticas atingem os objetivos, os seus objetivos, que é o objetivo de quê? De fazer de fato de qualidade políticas públicas. Não consegue atingir, porque é muito a ser distribuído e muitos colégios, já que estamos falando de colégio, né? Então nem sempre essas políticas públicas, elas atingem de fato a sua totalidade. Segue então o plano de educação. Ele trata, SUS, né? Então o plano de educação ele trata da totalidade do problema com uma metodologia científica e com participação de todos. Assim nasceu o Plano Nacional de Educação, o PNE, fixado pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que exige a elaboração de 27 planos estaduais e 5.565 planos municipais de educação. O Fundeb. A educação infantil e a EJA e o ensino médio ficava e eram prejudicados pela distribuição de verbas. Não atingia, né, no caso as verbas não atingia a educação infantil nem o EJA. Então ele ficava prejudicado. Para superar esta situação, instituiu-se o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que coloca mais impostos para a redistribuição. Então o Fundeb é uma forma de colocar mais imposto, né, para que possa vir ter uma valorização dos profissionais da educação. Educação indígena. Existem sociedades indígenas no território brasileiro há mais de 30 mil anos. Durante séculos, essas comunidades acumularam culturas, tecnologias linguísticas, religiosas e artísticas. Criaram costumes, moral e processos educativos. Com a chegada dos europeus, foram reeducados em novas vivências. Como que eles foram aqui educados em novas vivências? O europeu, quando aqui chegou, quis, digamos assim, passar uma cultura diferente para esses índios, né? Fazer com que eles se acostumassem com os costumes deles, falassem a língua deles. O europeu chegou aqui todo vestido, o índio vivia praticamente 99% do corpo deles não tinham roupa. E eles queriam passar, o europeu queria passar assim, uma educação diferenciada, esquecendo que o índio já viveu do jeito dele há milhões de anos atrás, entendeu? Então, assim, quando eles aqui chegaram, quiseram implantar essa cultura europeia no índio, coisa que não deu certo, porque muitos não aceitaram, né? Viviam livres e o europeu queria prendê-los, muitos fugiu, aqueles que não aceitavam viver foram mortos e assim por diante. A escola foi uma agência desse massacre, né? Como eu falei, o europeu querendo fazer com que o índio, né, aprendesse uma língua diferente e não a língua dele nativa, né? Os costumes europeus e não os costumes indígenas. Então, esse massacre foi nesse sentido, né, de querer fazer com que uma cultura se desfaça para aprender a outra. Jamais iria acontecer. A Constituição de 1988 reconheceu a identidade cultural dos povos indígenas e preconizou a educação escolar bilíngue, que é o português mais língua materna, revalorizando sua herança cultural. Os artigos 78 e 79 da LDB reforçam essas diretrizes. Educação permanente. O que é essa educação permanente? Lá no início, nos nossos objetivos, lá foi falado. O que é essa educação permanente?
Eu já terminei meus estudos, passei pelo primeiro, segundo, terceiro ano, já cursei uma faculdade, eu fiz um curso técnico, aí eu já minha educação parou aí? Como é mesmo essa educação permanente? Como é que ela é feita, essa educação permanente? Vamos aqui. Pela LDB, a educação escolar estrutura-se em dois grandes níveis, né? Que é o básico e o superior. E cada um deles compõe-se de etapas. Quais são essas etapas, né? Aqui na básica, você tem ali o ensino fundamental e médio, você faz um curso técnico. Então, será que ali depois que eu terminar os meus primeiro e segundo anos, será que eu terminei minha educação? Ou será que eu tenho que continuar estudando? Aquele que quer continuar estudando vai cursar um curso superior, né? Fazer uma licenciatura, fazer uma pós. E aí acabou? Também não. Você vai fazer um mestrado, um doutorado, porque a educação ela é para a vida inteira. Será que um médico que terminou seus estudos assim, digamos, há 10, 15 anos atrás, será que a educação dele parou ali? Como seria hoje as cirurgias a laser se ele não continuar estudando? Já que a tecnologia, a cada dia que passa, ela vem surgindo, ela vem avançando e cada dia mais essa tecnologia é inovadora. Se ela está inovando, por mais que eu seja, digamos, eu tenha uma educação, um doutorado, eu preciso estudar cada vez mais, porque a tecnologia não para. Como é que eu vou sobreviver a um mundo das televisões, dos computadores, da internet, se eu não continuo estudando, continuo me reeducando? Isso não significa dizer que você não estudou, porém a educação ela é permanente. A cada dia que passa, surge um telefone novo, a todo dia que passa existe... Está acontecendo coisas novas, então a educação é isso, não para nunca, está sempre, digamos, em movimento e renovando. Você está cursando uma modalidade de ensino médio a profissional, com característica de outras duas modalidades, educação à distância e educação de jovens e adultos. A cultura, a cada dia, acumula novos conhecimentos, novas tecnologias, que eu acabei de falar, né? A evolução da ciência não tem limites. Então, se a evolução da ciência não tem limites, então a nossa educação também não tem limites. Ela tem que acompanhar essa evolução, né, da tecnologia. É por isso que a educação ela é permanente. Na realidade, o que hoje se descobriu é que a educação é um processo permanente. Ela se realiza por toda a vida. Então aí já dá de perceber, né? Ela se realiza por toda a vida e até mesmo depois da morte que você vai ser estudado, né? Então essa educação ela é permanente. Você estuda e você não para de estudar, porque a cada livro que você estuda, a cada livro que você faz uma leitura, você vê algo diferente. Olha, por mais que eu tenha um doutorado, um mestrado, existem coisas novas a ser aprendidas. E é tanto que já nós temos a licenciatura, temos o pós, temos o mestrado, temos o doutorado e já tem aí também o pós-doutorado. Então, a educação ela não para, gente. Ela continua e todos aqueles que querem uma educação diferente, ela tem que buscar essa educação. Tem que se fazer, né? Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que buscar. Porque a educação ela não para. É sempre inovando. E aqui nós chegamos naquela hora abençoada, né? Todos vocês fazer atividade de sala agora. Vamos lá para a nossa atividade. Olha só, aqui eu botei, acho que umas 9 questões. A primeira, segundo a história, como era a escola no Brasil? Como que ela era? E hoje, como é? Como é que ela está? O que afirma o primeiro princípio da democracia escolar? O que é que ele afirma? O que seria o poder escolar no segundo princípio da democracia escolar? Qual a proposta do profissionário quanto à valorização do estudante, né? Quanto à valorização? Quais são os princípios orientadores da gestão democrática? O que são
políticas, o que são políticas públicas. Nós falamos ainda agorinha disso. De que trata o plano de educação? Qual o principal fator para a perda da cultura indígena? O que é a educação permanente? Você acha que é necessário uma educação permanente? Essa 9 aí é você que vai responder. Se é necessário uma educação permanente ou não. Porque digamos assim, pelo que surge a cada dia, você percebe que é necessário uma educação permanente. Porém, vai de cada um, né, ver se é necessário ou não, se é permissível essa educação permanente ou não. Então, façam a atividade de vocês e daqui a 30 minutos eu volto para a gente poder fazer a correção da atividade, certo? Então, voltamos aqui, né? E eu quero mandar um abraço para Rosângela, lá em Cerejeiras, e a Keila, lá em Cujubim. Um abraço para vocês, tutoras presenciais, e para os alunos aí no polo, tá? E outra, a semana que vem nós temos uma revisão, né? Da unidade 6, 7 a 8, porque nessa revisão vai ser também a prova, né, avaliativa. Então, fazer um estudo mais aprofundado da apostila, né, também durante a semana, não se apegar só ao slide, mas também fazer uma leitura completa, né, da apostila, porque nessa revisão vai ser a prova de vocês. Então, não se apegar só, digamos, ao que o professor fala, o que o slide fala, porque vocês também têm que ter, digamos assim, uma noção do que vocês estão estudando e também ter suas próprias opiniões, porque se nós se apegarmos só ao slide, só, né, o que o professor fala, às vezes você precisa ter uma opinião, porque geralmente algumas perguntas são para que você responda por conta própria, são perguntas pessoais que você vai responder mediante o seu próprio conhecimento e até mesmo de vivência. Então é interessante fazer essa leitura prévia, né, da apostila, do material de vocês, para que na hora da revisão, digamos assim, a semana que vem, você estarem ciente de tudo que vai ser feito, né, para fazer uma prova aí bacana, certo? Vamos corrigir a nossa atividade? Aqui na primeira questão foi perguntado: segundo a história, como era a escola no Brasil e como é hoje? Então, aqui está a resposta. A escola brasileira tem uma história de elitismo, de seleção excludente e de autoritarismo. Então, era aquela escola autoritária, voltada para a elite. Então, isso aí nós trabalhamos, tenho certeza que vocês não tiveram dúvida em responder. Aí, continuando. Até hoje, ou exclui na matrícula ou reprova na avaliação, provocando uma perpétua evasão e reforçando a desigualdade social. Então, mesmo com a democratização, mesmo com tudo que tem aí a favor da educação, nós ainda temos aí uma certa exclusão. Aqui a segunda. O que afirma o primeiro princípio da democracia escolar? O que é que ele afirma? O que é que ele fala? Supõe rupturas com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas. Então, esses são o primeiro princípio, né? Fazer essa ruptura, né, daquela escola autoritária, daquela escola voltada só para elitização, né, para a elite, para que possa alcançar a todos numa totalidade e mesmo assim ainda não consegue, né, atingir a toda a sociedade. A eleição de diretores, embora não constitua a essência da gestão democrática, tem sido o sinal histórico para distinguir
o tempo autoritário do tempo democrático. Aqui é a terceira. O que seria o poder escolar? No segundo princípio da democracia escolar. É participação dos atores em decisões e na avaliação competente e viável, onde todos os segmentos estejam presentes e operantes, gerando e acumulando um novo influente poder, o poder escolar. Terceira ou quarta. Qual a proposta do profuncionário, né? Quanto à valorização. Nós falamos aqui, né, da proposta do profuncionário, quanto à valorização dos demais funcionários em escola. A proposta do profuncionário é a valorização maior possível dos funcionários das escolas e dos órgãos dos sistemas de ensino, que, assim como os professores, têm em comum a responsabilidade de ensinar e garantir o aprendizado dos alunos. Os funcionários têm em comum a gestão dos espaços escolares, né? Todos os funcionários, né, têm em comum com o professor a gestão, né, o espaço escolar, o espaço de educação, que ali chega aluno todos os dias, né, do ano, digamos, 200 dias por ano, né, em busca de educação. Então, todos estão envolvidos, né, nesse processo. O que todos têm em comum na escola? A educação. Então, todos estão voltados para a educação. Professor, diretor, demais funcionários estão ali todos em uma comunidade, né, num objetivo geral, num objetivo comum, que é a educação. A quinta, quais são os princípios orientadores da gestão democrática? Quais são esses princípios que orientam essa gestão democrática? Empoderamento, participação, representatividade, autonomia e transparência. Nós falamos, né, da transparência, a respeito dos recursos que vêm, que tem que ter uma transparência, como ele veio, quais são os programas, em que ele é investido, se veio para uma finalidade, no caso da merenda, tem que ser específico para a merenda, se veio para manutenção, é específico para manutenção. Então, a transparência no caso aí. A sexta, o que são políticas públicas? Nós sabemos que temos bastante políticas públicas, né, voltadas para diversos, digamos assim, segurança, saúde e, como nós estamos falando, em especial, educação, né, políticas públicas da educação. Então, o que é política pública? São um conjunto de intenções e ações dos poderes públicos que procuram responder às demandas da sociedade. Essa daqui seria interessante que vocês também tivessem respondido usando a apostila, os slides, e também fazer uma, digamos assim, uma resposta pessoal. Digamos assim, o que essa política pública está atingindo, se não está atingindo, digamos assim, a demanda, a necessidade da sociedade, certo? Do que trata o plano de educação? Ele trata da totalidade do problema como uma metodologia científica e com participação de todos. A oitava. Qual o principal fator para a perda da cultura indígena? Nós falamos também, né, qual foi o principal fator para essa perda dessa cultura indígena, quando aqui chegaram, né, portugueses americanos, fazendo com que esses índios aprendessem uma cultura diferente que não a deles. Então vamos lá. Além da chegada dos europeus, foram reeducados em novas vivências. As aulas, né, foi agência desse massacre, desvalorizando sua herança cultural.
A 9. O que é educação permanente? Então aqui nós temos aqui duas perguntas em uma, né? O que é a educação permanente? Você acha que é necessário uma educação permanente? Então também aqui vocês deveriam ter respondido, né? Mais uma pergunta aí pessoal para vocês pensarem. Se a educação ela tem que ser permanente, como, digamos assim, que eu vou parar, quando que eu vou parar de estudar, se tem como parar de estudar, terminei meus estudos aqui, não preciso mais fazer digamos assim, uma pós, um mestrado, não preciso mais estar estudando. Então essa pergunta aí, eu vou responder com vocês, porém vocês também podem dar a sua opinião, se ela é permanente, até que ponto eu posso me educar. Então aqui, a primeira, o que é educação permanente? Então, a cultura, a cada dia, acumula novos conhecimentos, novas tecnologias e evolução da ciência não tem limite. No caso, a evolução da ciência não tem limite. Esse é o porquê, né, da educação ela ser permanente. Esse é o ponto de vista do autor do nosso material. E aqui, você acha que é necessário uma educação permanente? A educação é um processo permanente. Ela se realiza por toda a vida. Então, essa é a resposta da 9. E chegamos aqui, né, ao fim da nossa aula. E não esquecendo, como eu já falei para vocês, que semana que vem nós temos aí recapitular aí o conteúdo da unidade 6, 7 e 8, fazer uma revisão desse conteúdo e também a nossa prova, né, que é semana que vem. Então, pega essa semana aí para fazer um estudo mais aprofundado da apostila, né, prestar bastante atenção na aula, né, porque vocês vão fazer a prova de vocês de avaliação. Eu me despeço aqui, né, um bom dia para todos vocês, todos os polos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, certo?